Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 21 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre a Operação Samuel. O texto base está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Senhor da história, Ele age através da história, Ele age na história de forma pedagógica. E Ele vai ampliando o nosso entendimento e desvendando os seus planos de forma progressiva. E nesse contexto da história, nós vamos ver alguns acontecimentos importantes, não apenas por causa do seu contexto literal, mas por causa do impacto que esses acontecimentos tiveram na história e no futuro e até o tempo em que nós vivemos hoje. Trata-se de um momento de transição, trata-se de um momento de mudança, trata-se de um momento de um novo ciclo. E sempre que nós passamos por esses momentos, a nosso nível de confiança nas promessas de Deus é colocado à prova. Então, nesse contexto, quando o povo de Israel pede para Samuel um rei, não se trata apenas do pedido por uma nova liderança, mas tem algo muito mais profundo por trás desse pedido, que é justamente a desconfiança nas promessas de Deus com relação a levantar um novo rei para o seu povo. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 vai dizer que todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram: Eis que estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue. Se o ponto final fosse aí, seria um cenário, mas há uma vírgula e diz a seguir: como o tem todas as outras nações. Ponto. Então a questão aqui não se limita ao pedido de uma nova liderança, mas sim o critério a partir do qual se pede uma nova liderança. Os anciãos do povo percebem o momento de transição, percebem o avanço da idade de Samuel e percebem que os seus filhos não têm condições de dar continuidade ao seu ministério. É interessante observar que eles não teriam condições de dar continuidade ao ministério de Samuel, porque Samuel não era levita, Samuel era de Efraim, um homem levantado como um sinal profético a respeito do futuro. Por isso que os seus filhos, por não serem de ordem levítica, não poderiam dar continuidade ao ministério sacerdotal do seu pai. Então, por falta de uma liderança futura, eles, ao invés de confiarem que o mesmo Deus que levantou Samuel levantaria um novo rei, eles pediram a Samuel que fosse levantado um novo rei, como eram os reis das nações. O problema não estava em desejar um rei, porque Deuteronômio capítulo 17, Deus prevê que levantaria reis do meio do povo de Israel. Melquisedeque, que era rei e sacerdote, abençoa Abraão para que a partir dele se levantasse um reino de sacerdotes. Sempre esteve nos planos de Deus levantar um reino sacerdotal a partir de Israel. A questão é a partir de que modelo que o povo vai desejar que esse reino seja constituído, não a partir do modelo de Deus, mas a partir do modelo dos reinos dos homens. Aqui, logo de início, nós aprendemos duas grandes lições. Primeiro, assim como Israel, nós corremos o risco de buscar soluções humanas para problemas que exigem respostas divinas. Muito cuidado com isso. Você pode estar vivendo um ano extremamente desafiador, um ano que está repleto de mudanças, de novos ciclos, de novos processos, e nesses momentos nós corremos o risco de buscarmos soluções humanas para situações que exigem respostas divinas.
E outra lição importante que devemos prestar atenção para que diante de um novo momento de Deus para as nossas vidas, não venhamos procurar segurança em replicar modelos antigos, modelos ultrapassados, modelos que não estão mais de acordo com aquilo que Deus está por fazer nesse novo momento das nossas vidas. Portanto, o erro daquela geração não foi de pedir um rei a Samuel, mas foi sim de não confiar em Deus, não acreditar que Deus está sempre um passo à frente, que o mesmo Deus que levantou Samuel de maneira improvável também levantaria o próximo rei de Israel, um homem que seria chamado um homem segundo o coração de Deus. Vale lembrar aqui que o próprio Deus conforta o coração de Samuel, dizendo que o povo, ao pedir um rei segundo o modelo das nações pagãs, não estava rejeitando a Samuel, mas estava rejeitando o próprio Deus, que chamava Israel de meu povo. Então, como você já deve ter lido na história, Deus permite que Samuel unja Saul com um vaso de barro como rei de Israel, representando a resposta ao clamor do povo que pensa segundo o plano dos homens e não como uma resposta do próprio Deus cumprindo os seus planos para com Israel. Saul era um homem que atendia às expectativas humanas, que se encaixava nos critérios das nações pagãs. O texto fala em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, que ele era o mais belo dentre todos e se destacava por causa da sua aparência. Então ele tinha a aparência de grandeza, mas o mesmo texto em Samuel fala que ele era um homem que se via pequeno aos seus próprios olhos. Por isso que desde o princípio ele se mostra um homem sem estrutura para suportar tal nível de responsabilidade, ao ponto de no dia da sua ordenação ele ser pego escondido entre as malas das carroças, um homem que se mostra fraco desde o princípio, desde o começo, já prevendo que isso não seria sustentável para o povo de Israel. Matthew Henry, ele vai escrever no seu comentário que o problema foi que o povo ansiava por um símbolo visível de poder, conforme os padrões desse mundo, esquecendo-se do verdadeiro poder e autoridade que vem do próprio Deus. E aí nós aprendemos mais uma grande lição: não espere que Saul faça coisas de Davi. Homens levantados por homens só podem fazer coisas de homens. Não espere que homens levantados por homens façam coisas de Deus. Quando Deus levanta alguém, esse alguém se torna instrumento para cumprimento dos seus propósitos na terra. Mas quando homens levantam homens segundo critérios e valores dos homens, esses homens só conseguem fazer coisas de homens. Não se podia esperar nada diferente de um homem como Saul. Lembre-se disso. Saul representa mais do que uma liderança. Saul representa um modelo, um paradigma, representa valores, representa a forma como todo um sistema se move. Saul representa o modelo dos homens. Saul representa tudo aquilo que é a resposta ao anseio humano, enquanto Davi representa o padrão de Deus, uma resposta ao tipo de coração que Deus procura nos homens, a partir dos quais ele vai levar à frente seus propósitos na terra. E aqui fica uma grande lição para nós. Talvez hoje nós elegeríamos homens como Saul, ao invés de acreditarmos que Deus poderia levantar homens como Davi. Ainda hoje nós vemos um povo pedindo aos seus líderes que levantem messias políticos, homens que reinarão sobre uma nação segundo o padrão dos homens, e perdem totalmente a expectativa daquele que vem da raiz de Davi, daquele que se assentará no trono de Davi. Ainda hoje muitos confundem o reino de Deus com o reino dos homens. Muitos se sentem mais seguros levantando
levantando líderes segundo o padrão dos homens, do que confiando que Deus levantará homens segundo o seu coração. Quando então Saul se mostra finalmente incapaz de reinar sobre o povo de Deus segundo os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, Deus tira dele o reino e dá a outro melhor do que ele. E é nesse contexto de transição para o novo que nós temos ali um grande aprendizado com o profeta Samuel. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 16, e diz: pega um chifre com óleo, vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Deus já havia achado o próximo rei. O grande desafio de Samuel agora era encontrar aquilo que Deus já havia achado. Se lembre, Deus sempre está um passo à frente. Tudo que nós precisamos é encontrar aquilo que já foi ordenado por Deus. Ele estava diante desse desafio. E aí quando ele chega na casa de Jessé, olha só o que acontece. Quando chegaram os filhos, ele viu Eliabe, que era o primogênito de Jessé, e ele disse: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Por que ele tinha tanta certeza que esse filho mais velho, primogênito de Jessé, era o próximo rei de Israel? Presta atenção, porque ele estava em busca do novo, mas na sua mente a imagem que ele tinha era a imagem do velho. Ele estava procurando o novo Davi, mas a imagem que ele tinha era ainda de Saul. Eliabe, na sua cabeça, era o próximo, porque ele se encaixava ainda nos padrões de Saul. É como se você estivesse em busca de um novo de Deus para a sua vida, mas ainda paralisado nos paradigmas antigos, nos modelos que já não se encaixam mais naquilo que Deus está por fazer nesse novo capítulo da história. Se cremos que Deus está fazendo algo novo, nós temos que nos abrir para que Deus possa fazer algo como nós não vimos antes. Nós não podemos limitar o novo de Deus a tudo aquilo que já vivemos, que já experimentamos. É como se mais uma vez estivéssemos diante da rocha. Primeiramente você fere a rocha, e quando Deus diz para falar a rocha, ao invés de confiar que Deus pode fazer algo novo, você simplesmente faz aquilo que você sabe que funciona. Você força, ferindo a rocha 2 vezes, limitando a revelação do novo de Deus para a sua vida e para a vida do povo de Deus, no tempo em que você está inserido. Isso pode funcionar, mas não é porque funciona que é o certo a ser feito. Nem sempre fazer o que todo mundo está fazendo, do jeito que todo mundo está fazendo, significa ser a forma como Deus quer se mover num tempo. Então, nesse momento, Samuel, que é considerado um dos maiores profetas da história, o homem que a Bíblia fala que nenhuma das suas palavras caiu por terra, nesse momento ele é duramente exortado por Deus. Por quê? Para visualizar o novo de Deus, ele deveria mudar a sua perspectiva, ele deveria mudar a sua maneira de ver. Olha só o que o texto vai dizer no versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha que sensacional isso. Ele está dizendo: não atente para a sua altura nem para a sua aparência. Era exatamente o que Saul tinha, altura e aparência. Ele estava em busca do novo, mas replicando, reproduzindo o velho, e o novo não se encaixa no velho. E então Jessé foi apresentando seus filhos um por um, até que Samuel questionou se não haveria mais nenhum outro filho que não estivesse ali. Então ele se lembra de Davi, e quando Davi chega, o Senhor diz a Samuel: é este, levante-se e unja-o.
Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Olha que interessante, Saul foi ungido com um vaso de barro, do barro que fala da natureza do homem, enquanto Davi foi ungido com um chifre, dos mesmos chifres que estavam na arca, chifres que representam a autoridade divina. Davi é a resposta à procura de Deus na terra. Por isso nós precisamos entender que o homem espiritual tem que discernir todas as coisas espiritualmente. Esse momento da história deixa bem claro que o padrão de Deus não se baseia em fatores externos, em critérios humanos. Davi era o filho caçula que cuidava das ovelhas, talvez o mais improvável a ser ungido rei sobre Israel. Então se lembre disso, não menospreze os meios de Deus, não menospreze aquilo que te parece improvável, porque Deus usa as coisas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Talvez para o seu pai, para os seus irmãos, para a sociedade, Davi poderia não parecer a pessoa certa, mas Davi era a pessoa certa para Deus, e antes de qualquer homem achá-lo, Deus o havia encontrado. Numa geração em que todo mundo está procurando estar em evidência, encontrar o seu espaço e o seu momento de popularidade, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua não atentando para a aparência, para a altura, para o quanto estamos em evidência. Deus está procurando por homens que estão no anonimato. Deus está procurando por pastores de ovelhas, de gente que cuida de gente que seja uma resposta aos padrões de Deus e não aos padrões dos homens, aos padrões do mercado, aos padrões estabelecidos pela mídia. Homens e mulheres segundo o coração de Deus estão sendo formados em lugares escondidos, em lugares de anonimato, em lugares em que eles têm cheiro de ovelha. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo vai listar todas as características de alguém que é uma nova criatura, concluindo dizendo: sendo assim, a partir dessas características, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E uma dessas características está no versículo 16, que diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Uma das características de alguém que nasceu de novo, que é uma nova criação, é o discernimento espiritual, que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, a aparência, a estatura, a reputação, em que nós aprendemos a examinar e a discernir espiritualmente. Em qualquer área da nossa vida, nós precisamos abandonar o nosso julgamento segundo os padrões humanos para alinhar o nosso olhar à perspectiva do Espírito Santo e estarmos atentos para ouvir a sua voz. Um dos princípios mais lindos desse contexto é que Deus encontra príncipes entre ovelhas. Ao contrário do nosso tempo, não se encontra príncipes em palcos, mas se encontra príncipes entre ovelhas, entre pessoas. E Davi era esse homem encontrado entre as ovelhas. Ele vai dizer: eu te tirei de trás das poucas ovelhas malhadas do teu pai para te fazer príncipe sobre Israel. Por isso eu quero te chamar a atenção para algo. Nós ouvimos muitas pessoas falarem sobre o novo de Deus, que Deus sempre está fazendo uma coisa nova, mas poucos param para prestar atenção que o novo sempre está com a próxima geração. Por isso é muito importante que nós entendamos isso, que se nós ansiamos pelo novo de Deus, precisamos mudar o nosso olhar para com a próxima geração e não ver a próxima geração como um problema, mas como a resposta de Deus para aquilo que está para se cumprir na história. Nós devemos tomar muito cuidado para que não tenhamos que ser silenciados por Deus, por não sabermos lidar com a proposta de Deus para com a próxima geração. Quando Zacarias não entende que o seu filho não caberia no seu quadrado onde ele ministrou a vida toda, Deus teve que silenciá-lo
até que ele se rendesse ao entendimento de que o que Deus tinha para João Batista era muito maior e totalmente diferente de tudo aquilo que ele já havia experimentado ministerialmente. Se não ajustarmos a nossa perspectiva, corremos o risco de não cooperarmos com aquilo que Deus está fazendo na história. Eu quero te dizer algo muito sério. Os Davis de Deus que atuarão no cenário dos próximos anos já foram encontrados por Deus. Agora, será que nós temos condições de achá-los, de capacitá-los, de prepará-los para aquilo que Deus tem preparado a eles? Será que o problema é que eles são diferentes ou que nós queremos que eles sejam iguais a nós? Para encerrar esse devocional, eu quero compartilhar com você uma experiência. A experiência que deu origem ao nome desse devocional, Operação Samuel. Recebemos um convite há muitos anos atrás para ministrar numa igreja em Campo Grande. E todos sabem que Campo Grande é uma região muito quente. E eu me lembro que estava hospedado num hotel bem simples, que era dentro de um posto de combustível e estava muito quente, quando então, de repente, um dos caminhões que estavam fazendo uma manobra atingiu um poste e caiu a energia e o pouco de ar refrigerado que havia naquele quarto se foi. E então eu me vi naquele calor sufocante, encostei a minha cabeça na parede e eu disse assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui? Então eu ouvi o Senhor falando claramente ao meu espírito: eu te trouxe a essa cidade para que hoje à noite você encontre um jovem e eu quero que você ore por ele e entregue uma palavra a ele. E então eu entendi que Deus havia me trazido de tão longe para apenas encontrar um jovem que precisava de uma palavra de ativação para o seu chamado. Então eu guardei essa palavra no meu coração e fomos para a celebração onde nós ministraríamos a palavra. O culto aconteceu normalmente, nós ministramos a palavra e então eu me lembro que depois da palavra eu me sentei atrás do púlpito e orei: Senhor, onde está esse jovem? O Senhor me trouxe aqui para orar por um jovem, onde está ele? E então eu lembro de um jovem subindo as escadas e pegando um violão para ministrar uma canção. E então, assim como ele falou para Samuel, ele disse: é ele, se levante e ore por ele. E eu me lembro então que orei por aquele jovem, ativando o seu chamado, falando sobre o que Deus tinha para a sua vida, e voltei para minha cidade entendendo a Operação Samuel, como Deus nos leva a lugares, a situações para que possamos perceber aquilo que Deus está fazendo, e aquilo que Deus está fazendo pode não se encaixar no que está acontecendo naquele momento, mas Deus está sempre um passo à frente. Eu quero chamar a tua atenção para isso, para que você perceba que para viver o novo de Deus, você precisa de uma nova perspectiva, você precisa se abrir para aquilo que parece improvável, você precisa se abrir para aquilo que parece improvável e aprender a não subestimar os meios de Deus. Cuidado para que você não esteja buscando viver o reino de Deus, mas a partir da perspectiva, dos valores, dos critérios do reino do homem. Lembre-se que o novo de Deus pode já estar do nosso meio e nós não estamos percebendo. Espero que essa palavra te encoraje a buscar por essa nova perspectiva, que você pense sobre isso, ore sobre isso, compartilhe essa palavra com seus irmãos. Se essa palavra faz sentido para você, assine também o nosso canal, deixa aí o seu comentário e continue nos acompanhando. E eu estarei aqui esperando você no nosso próximo devocional.